Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí assistindo a esse vídeo, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e estou passando aqui para uma aula especial na qual, joga na tela, eu vou analisar o informativo do Supremo Tribunal Federal de número 936. Estou de volta com vocês. Essa aula faz parte do projeto que eu desenvolvo de estudo detalhado dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Se você ainda não participa, se você chegou agora, é a primeira aula de informativo que você vai assistir, saiba que para cada um dos informativos de 2019 eu já tenho uma aula disponível e tenho também uma retrospectiva dos informativos de 2018 e de 2017, tudo à sua inteira disposição. Como é que você faz para assistir às aulas anteriores? Você vai no meu site pessoal, que vai aparecer aqui embaixo, daqui a pouquinho, ao www.rafaelbarreto.com.br, vai lá no menu Informativos do STF e você vai encontrar os informativos de 2019, a retrospectiva de 2018 e a retrospectiva de 2017. Não deixe de assistir para ficar extremamente atualizado com o que o Supremo Tribunal Federal vem julgando ou já julgou. Vamos na tela, informativo 936. Dá para perceber aqui no índice que é um informativo pequeno, mas é um informativo que traz discussões muito interessantes no âmbito do direito constitucional. Logo de início, aqui, o primeiro julgamento. O tribunal apenas iniciou um julgamento, mas tem muitas questões importantes aqui. O plenário iniciou o julgamento de uma ação de inconstitucionalidade, ajuizada contra um determinado dispositivo de lei, que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde, quando verificada a situação de iminente perigo público à saúde pública, pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, chikungunya e da zika. O inciso impugnado prevê a incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio da dispersão por aeronaves, mediante a aprovação das autoridades sanitárias e a comprovação científica da eficácia da medida. Estou de volta com vocês. Vejam que é uma lei que foi aí aprovada, promulgada no intuito de ampliar o combate ao mosquito, né, da dengue, da zika e da chikungunya. É uma realidade que é de conhecimento aí, imagino que de boa parte aí dos brasileiros, da luta contra o famigerado mosquito. E a lei estabelece a possibilidade de incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves, né, de por exemplo, produtos que venham a combater o mosquito. A primeira ideia que se tem quando a gente vê isso aqui vão colocar instrumentos aí de controle vetorial, de repente aéreos, dispersando lá o produto químico de combate ao mosquito. E aí vamos ver aqui as discussões que são trazidas pela ministra Carmen Lúcia, pelo ministro Alexandre de Moraes, que vão nos permitir fazer algumas meditações. Vamos na tela. A ministra Carmen Lúcia, a relatora, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade, por entender haver afronta à proteção constitucional à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como afrontar os princípios da prevenção e precaução, que, na verdade, norteiam a proteção constitucional ao meio ambiente, né? E aí, a ministra Carmen Lúcia destacou que a dispersão de produto químico por aeronave para combate ao mosquito transmissor comprovadamente apresenta risco de dano ao meio ambiente e à saúde humana, conforme manifestações técnicas do poder público e de entidades especialistas. Estou de volta. A ministra está destacando que, olha, você pegar e colocar aeronave dispersando produto químico por aí para combater o mosquito, comprovadamente, segundo manifestações técnicas, compromete o meio ambiente, compromete a saúde das pessoas. Vamos voltar no informativo. E ela prossegue aí trazendo alguns destaques, né? Citou diversos documentos do risco de pulverização aérea. Aí ela coloca aqui que esses produtos químicos podem realmente comprometer o meio ambiente,
né, e podem comprometer a saúde das pessoas. E aí vai seguindo aqui, ela traz vários argumentos, mas todos nessa linha, e ela coloca: na nova ordem mundial deve-se adotar como política pública o que for preciso para antecipar-se aos danos que se possa causar ao meio ambiente. Não se resolve crise na saúde pública com a criação de outra igualmente danosa à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Estou de volta, porque ela destaca, não é, que comprovadamente, por assim dizer, segundo alguns elementos, é uma degradação ao meio ambiente, onde passar esse produto químico e compromete a saúde das pessoas. Ela vem trazendo aí elementos nesse sentido, né? Vamos voltar no informativo e ver o ministro Alexandre de Moraes inaugurando uma divergência. Ela foi acompanhada pelo ministro Lewandowski, mas em divergência, o ministro Alexandre de Moraes julgou improcedente. Segundo o ministro, estão confundindo o instrumento, método de combate, com a eventual utilização de modo abusivo. Ao seu ver, a lei estabelece a possibilidade de incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves, o que é muito mais amplo que somente dispersão de inseticida. Aí ele destaca que, recentemente, a Agência Internacional de Energia Atômica, juntamente com a ONU, vem usando drones no Brasil para combater o Aedes aegypti. O método é o mesmo, controle vetorial, porém com a dispersão de grande quantidade de insetos estéreis para conter a proliferação dos demais. Estou de volta, repare, o ministro Alexandre já traz uma outra linha interpretativa. Ele diz: olha, estão generalizando a proibição de usar instrumento vetorial. E vamos separar. A gente está confundindo as coisas. Você proibir em termos genéricos, vai proibir algumas técnicas que têm sido utilizadas, que têm demonstrado resultado. Ele traz esse exemplo aí dos drones. E aí o que eu quero ponderar aqui com vocês, ó, joga na tela, ele vai trazer: não realiza a defesa do princípio da precaução, vedar de maneira absoluta o mecanismo que está sendo desenvolvido em vários países, mediante critérios específicos que garantam totalmente o meio ambiente e a saúde pública. Repare que ele puxa já para uma outra visão. Enquanto a ministra Carmen enxerga a violação à saúde e ao ambiente, ele já destaca que uma vedação absoluta não vai materializar a precaução, porque há situações que não comprometem o meio ambiente, né? Não se trata de norma apta a vulnerar a saúde humana ou meio ambiente, ele prossegue. E aí, um pouco mais adiante, ele vai trazer aqui algo que eu acho muito interessante, ó. O ministro ponderou não estar em consonância com a proteção constitucional o afastamento absoluto de um instrumento importante de combate à proliferação de inúmeras doenças. Estou de volta. Aí ele vai levar já para uma necessidade de ponderação, né, sobre os valores constitucionais envolvidos. Vamos jogar na tela. O poder público gozará de ampla margem de conformação para regulamentar, em pleno atendimento aos imperativos de proteção à saúde humana e ao meio ambiente. Há grupos de trabalho criados no Poder Executivo, né, exatamente para analisar quando é eficaz, quando pode ser utilizado ou não, ou seja, para usar o mecanismo de maneira consentânea com o que exige a Constituição. Deve haver controle rigoroso, políticas públicas rigorosas, e não estipar técnicas e métodos mais modernos. Aí vem, não há comprovação científica de toda e qualquer dispersão gere risco. Ministros Marco Aurélio, Gilmar e Fux acompanharam, e eu quero destacar uma colocação do ministro Fux. O ministro Fux frisou que a ausência de expertise impõe uma deferência ao legislador, que certamente fez as análises próprias sobre o assunto. Estou de volta. E aqui ele toca naquilo que se denomina no controle de constitucionalidade dever de autocontenção. A doutrina da self-restraint. Self-restraint, se autoconter.
O Poder Judiciário, no controle de constitucionalidade, ele tem que atuar com contenção. Ele tem que, exatamente como colocou o ministro Luiz Fux, ter uma deferência aos poderes políticos. Porque os poderes políticos, eles também interpretam o sistema constitucional. E num caso como esse aqui, como bem colocou o ministro Luiz Fux, entra uma expertise técnica muito grande. Talvez fosse até o caso de o Supremo designar uma audiência pública, né, para ouvir pessoas que tenham autoridade técnica sobre a matéria antes de proceder verdadeiramente ao julgamento. Mas é muito importante esse aspecto aqui no controle de constitucionalidade, o dever de autocontenção. Isso decorre da independência e harmonia entre os poderes. A pronúncia da inconstitucionalidade tem que ser a última ratio. Quando é manifesta, é evidente, é clara a inconstitucionalidade. Não sendo o caso, você pode até optar por um caminho de uma declaração interpretativa, uma sentença intermediária, a interpretação conforme e a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. O julgamento está em andamento. Vamos ver os desdobramentos disso, como é que isso aí vai continuar. E para a galera aí que está estudando para as provas, né, brasileiro como um todo, já de longa data tem que ter preocupação com a Aedes aegypti, né? O que a gente não imaginava é que agora o Aedes aegypti pode vir numa prova, numa questão de direito constitucional, que o Supremo Tribunal Federal está debatendo aí essa questão em torno do Aedes aegypti, ok? Vamos voltar no informativo, vamos seguir. Joga ele na tela, por favor. Primeira turma. Aqui, a primeira turma iniciou o julgamento de uma questão sobre a possibilidade ou não de uma execução individual nos termos de um mandado de segurança coletivo. Se um servidor que não é filiado ao sindicato pode ou não promover a execução individual do mandado de segurança coletivo. Vamos aguardar a decisão para comentar. Eu vou pegar esse julgado agora, direito constitucional, controle de constitucionalidade, e chamar a atenção de vocês aqui para aspectos muito importantes do controle. Olhem só. A primeira turma, por maioria, com base em voto médio, deu provimento em um agravo interno para determinar que o recurso extraordinário seja julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Na origem, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade em um tribunal de justiça local para questionar dispositivos de lei orgânica municipal que atribuem à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, a competência para legislar sobre a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações. A ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da legislação com efeitos ex tunc, por violação ao princípio da separação de poderes. Monocraticamente, o ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade, e dessa decisão dele veio um agravo interno, e a turma entendeu que deveria remeter ao plenário. Eu já vou trazer para vocês o voto do ministro Marco Aurélio, que é o voto médio, estou de volta, mas antes de entrar numa questão técnica do controle, que é importantíssimo, que as provas adoram perguntar. Gente, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado. Primeiro ponto. Quais os elementos da ação? O objeto ou é lei estadual ou lei municipal e o parâmetro é a Constituição do Estado. Quando a Constituição ela prevê o controle concentrado em âmbito estadual, lá no artigo 125, parágrafo 2º, ela estabelece os elementos. Qual é o objeto? Lei estadual ou municipal. Qual é o parâmetro? A Constituição Federal. Na ADIM do Tribunal de Justiça, o tribunal decide se a lei do Estado ou do município viola a Constituição do Estado e não se viola a Constituição Federal. O parâmetro é a Constituição do Estado. Ponto. E a priori, por envolver uma discussão sobre a Constituição do Estado, se esgota ali. Você não vai ter uma outra instância apreciando no STJ, no STF, porque é discussão sobre a Constituição do Estado. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal construiu, no âmbito de sua jurisprudência, foi no julgamento de duas reclamações. Reclamação 370 e 383. Já tem tempo o julgamento dessas reclamações. São dois julgados extraordinários, né? O inteiro teor desses acórdãos é longo, mas são
excelentes. Assim, é uma leitura técnica fantástica, reclamação 370 e 383. O Supremo construiu que, quando a discussão sobre a violação da Constituição do Estado afetasse também a Constituição Federal, caberia um recurso extraordinário para o Supremo. Quando a decisão do Tribunal de Justiça viola a Constituição Federal, cabe recurso para o Supremo. Porque, pela Constituição, cabe recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3, a linha A, quando a decisão contrariar a Constituição Federal. Então, se eu alego que aquela decisão viola a Constituição Federal, cabe o recurso extraordinário para o Supremo. O Supremo construiu que da decisão do TJ em um ADIM, pode ser cabível um recurso extraordinário. Quando é que caberá? Quando violar a Constituição Federal. Só que aí entra uma outra compreensão. Se a discussão é sobre violar a Constituição do Estado, como é que vai violar a Constituição Federal? Quando, e apenas quando, as normas da Constituição do Estado, parâmetro de discussão, são normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Essa expressão, norma de reprodução obrigatória, ou norma de elevado coeficiente de federalidade, que foi desenvolvida por Kelsen ao trabalhar com o Estado Federal, indica uma norma da Constituição do Estado que reproduz uma norma da Constituição Federal que incide no Estado, ainda que não existisse a previsão no Estado. É o caso, por exemplo, do artigo 5º, do artigo 37, ainda que não tenha na Constituição do Estado, que o Estado é regido pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ele vai ser regido. Porque o artigo 37 da Constituição Federal se aplica para todo mundo. Para todo mundo. E aí se utilizou a expressão norma de reprodução obrigatória para se referir a essas normas da Constituição Federal que incidem obrigatoriamente nos estados. Eu, particularmente, acho que a denominação ela foi infeliz. O mais correto era falar norma de reprodução dispensada. Porque o Estado não é obrigado a copiar na sua Constituição o artigo 37 da Federal. E, em verdade, se ele não copiar, continua sendo obrigado a cumprir o 37. É norma de reprodução dispensada, porque ainda que não tenha previsão no Estado, vale. Eu costumo dizer que é uma norma da Constituição Federal de incidência obrigatória e não de reprodução. O Estado não é obrigado a copiar na Constituição estadual aquele artigo. Se ele não copiar, não vai mudar nada, porque continua sendo obrigado. Mas a expressão clássica consagrada é norma de reprodução obrigatória e é assim que as provas cobram. Então, quando você tem uma norma de reprodução obrigatória, a discussão é sobre a Constituição do Estado, mas também é sobre a Constituição Federal. Vamos imaginar que está na Constituição do Estado, que a administração é regida pela legalidade, moralidade, impessoalidade, e aí vem uma lei municipal autorizando o nepotismo. Essa lei viola a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Aí vem um ADIM no TJ dizendo que a lei violou o artigo da Constituição do Estado. Se o TJ disser que não violou, indiretamente ele está dizendo que não violou a Constituição Federal, porque um artigo é cópia do outro. E é uma norma de reprodução obrigatória. Então, nesse caso, em que o parâmetro de discussão é uma norma de reprodução obrigatória, caberá o recurso extraordinário. Vamos voltar no informativo. E aí houve a ADIM, o TJ entendeu que não havia possibilidade, que era inconstitucional, e aí houve o recurso extraordinário para o Supremo. Me chama a atenção que o ministro Alexandre de Moraes deu provimento monocrático ao recurso para declarar a constitucionalidade da legislação. Estou de volta, por que é que me chama a atenção? Porque apesar de ser um recurso extraordinário, na verdade é o julgamento de um ADIM. Eu estou transpondo para o Supremo o julgamento da ADIM estadual. A decisão do Supremo nesse recurso extraordinário não é com efeitos interparte, não. É com efeitos erga omnes, vinculante, que é uma decisão em ADIM. O Supremo está, por via oblíqua, julgando um ADIM estadual. Então, não me parece que é adequado o ministro monocraticamente julgar. Teria que submeter ao colegiado. E é exatamente o que o ministro Marco Aurélio vai destacar no voto dele. Vamos voltar no informativo. Prevaleceu o voto médio do ministro Marco Aurélio no sentido de deslocar a apreciação extraordinária para o plenário, a quem compete o julgamento da demanda por se tratar de um processo objetivo,
que exige a realização de controle concentrado de constitucionalidade. Estou de volta, inclusive, se exige maioria absoluta para a declaração da inconstitucionalidade. E quanto ao mérito, foram formadas duas correntes. E qual é o mérito, gente? Vamos voltar no informativo. A lei municipal atribuiu à Câmara, com a sanção do prefeito, a competência para, usando a linguagem comum, dar nome à rua. Estou de volta. Dar nome à praça. E aí tem duas correntes que vão surgir interessantes. Uma entendendo que isso é reservado ao Poder Executivo. Não poderia o Legislativo interferir, isso é uma atribuição típica de Poder Executivo. E outra dizendo que pode haver essa combinação. Vamos voltar. Duas correntes. O ministro relator, mantendo a decisão, e acompanhado por Fux, por entender que a competência para a denominação de vias e logradouros é concorrente. Representa atos de gestão do Executivo por meio do decreto, mas o Legislativo também tem a faculdade de editar lei para conceder homenagem e valorizar o patrimônio histórico cultural. Por sua vez, os ministros Barroso e Weber, Rosa Weber, consideraram que é uma matéria de reserva administrativa, de competência exclusiva do Poder Executivo, e aí que seria vedada ao Legislativo subtrair do Executivo essa competência. Estou de volta com vocês, e é muito interessante a questão de mérito. Vamos aguardar a posição do plenário, e eu não tenho dúvida que quando o plenário julgar, vai cair em tudo que é prova essa decisão. E se eu até perguntar qual é o meu entendimento, eu digo a vocês que a controvérsia é muito interessante. Por um lado, não há nenhuma dúvida que é matéria de atuação do Poder Executivo. Definir nome de rua, nome de praça, mas será que o Legislativo não pode participar disso também, eventualmente? Muito interessante a discussão, né? O plenário vai enfrentar isso aí. Bom, tem mais um julgado no informativo, vamos a ele, joga na tela, que é esse aqui, ó. Competência da Justiça Estadual e homicídio praticado por brasileiro nato no exterior. A turma, por maioria, afirmou a competência do Tribunal do Júri Estadual para julgar uma ação penal movida contra um brasileiro nato, denunciado pela prática de um homicídio de cidadão paraguaio ocorrido no Paraguai. O pedido de extradição do brasileiro foi indeferido pelo Supremo em razão de sua condição de nacional. Estou de volta com vocês. Eu não quero aqui nem adentrar na questão da competência, se seria da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, mas chamar a atenção para o aspecto da extradição do brasileiro e da não impunidade. Presta atenção, a questão deixa claro que um brasileiro no Paraguai praticou um homicídio. E lá estando, ó, vê o Brasil. Ele está respondendo pelo homicídio no Paraguai. O Estado paraguaio pode chegar aqui no Brasil, pegar ele, botar no avião e levar embora? Não. Nenhum Estado pode fazer isso, afronta a soberania nacional. E é aí que entra o processo de extradição. Extradição é o ato pelo qual um Estado pede a outro que lhe entregue alguém que responde penalmente lá. A Itália pediu ao Brasil que extraditasse o Cesare Battisti. Ele respondeu, foi condenado na Itália, estava no Brasil. A Itália não pode chegar aqui, pegar ele e levar embora. Pede a extradição. E aí é de conhecimento público que o Brasil, num primeiro momento, negou, mas mais recentemente, com mudança de governo, um novo entendimento, concedeu a extradição. Então, o que é que o Estado paraguaio fez? Pediu, Brasil, me entrega ele aí, extradita. Ele tem que responder aqui, só que aí entra a condição de nacionalidade dele. A Constituição, ela não autoriza extradição de brasileiro nato. O artigo 5º, 51, não permite extraditar brasileiro nato, só permite extraditar brasileiro naturalizado. Se o crime aconteceu antes dele ser naturalizado ou se é envolvimento em tráfico de drogas, aí tanto faz se é antes ou depois da naturalização. Então, era um brasileiro nato. O Brasil poderia extraditar? Não poderia. Não poderia. Então o Brasil negou ao Paraguai a extradição. Aí você pensa, então ele vai ficar impune? Não. Não quer dizer que ele vai ficar impune. Ele vai responder pelo crime, porém, na justiça brasileira, nos termos de legislação de cooperação que existe aí entre os países. Perfeito? Preste atenção, o brasileiro nato não pode ser extraditado. Agora, se o brasileiro perde a nacionalidade,
aí pode acontecer. Como já tivemos um episódio que foi julgado pelo Supremo. Uma brasileira nata que foi extraditada para os Estados Unidos, onde ela respondia pela acusação de ter matado o marido, um americano. Como é que o Supremo autorizou? É porque ela já tinha perdido a nacionalidade brasileira. Em verdade, era uma brasileira nata que perdeu a nacionalidade porque voluntariamente se naturalizou americana. E a naturalização voluntária é causa de perda da nacionalidade brasileira. Está no artigo 12, parágrafo 4º da nossa Constituição. O brasileiro que voluntariamente adquire outra, perde a sua. Então ela tinha perdido a nacionalidade brasileira. Quando se veio com o processo de extradição, não se tratava de extraditar um brasileiro, mas um estrangeiro. E aí o Supremo autorizou, ok? Então eu queria dar esse destaque aqui para vocês sobre essa questão da extradição do brasileiro nato. Gente, informativo 936, muito curto, essas eram as considerações que eu queria trazer. Me permitam aqui, antes de finalizar, partilhar algumas coisas com vocês. Primeiro, se você que está me assistindo não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, participe, se inscreva, ative as notificações para estar acompanhando tudo que eu divulgo no YouTube. Segundo, eu queria te pedir que compartilhasse esse vídeo, compartilhasse esse projeto com todos os seus colegas de estudo. Gente, preste atenção, o estudo dos informativos do Supremo é muito importante para quem está estudando para concurso público. É muito importante acompanhar o que o Supremo julga, e esse estudo permite, inclusive, uma evolução muito grande no direito constitucional. Eu desenvolvo esse projeto há muitos anos. Eu pioneiramente criei esse projeto em 2007. Ministrei aula de informativo em diversos lugares do Brasil durante um longo período. Precisei parar por um tempo e mais recentemente é que eu retomei. E durante o longo período que eu ministrei essas aulas, gente, muitas pessoas foram ajudadas, evoluíram nos estudos, estão aprovadas. Eu hoje tenho ex-alunos que são juízes, membros do Ministério Público, delegados de polícia, que estão aqui acompanhando o projeto de informativo. Eles me dão testemunho. Professor, eu fui seu aluno no projeto de informativos em 2008, em 2009, me ajudou demais para passar no meu concurso. E hoje eu continuo aqui com o senhor porque facilita a minha compreensão. E aí, eu quero que você que está me assistindo compreenda, o professor é um missionário, cuja missão é ajudar as pessoas. Eu estou lhe pedindo, me ajude a cumprir a minha missão de ajudar as pessoas. Basta você partilhar a existência do projeto. Olha, meu irmão, você está estudando para concurso público? Vem acompanhar esse projeto aqui, vamos aqui ficar atento e o que a gente vai vendo aqui, vocês vão perceber as provas que vão se aproximando, vocês vão encontrar esses julgados nas provas, tá certo? E, para finalizar, eu queria te fazer um convite, que a gente se encontrar na semana que vem para estudar o informativo 937. Crie esse hábito, né? Eu já tenho alunos que já me dão esse testemunho. Professor, já nem me preocupo mais em pegar o informativo do Supremo. Eu fico aguardando a sua aula. Já tenho encontro semanal com o senhor na tela do meu computador, do meu tablet, para a gente ir juntos aí até o final do ano. Crie esse hábito. Coloque na sua agenda. Semana que vem vai ter o informativo 937. E eu quero que a gente se encontre para juntos debatermos aqui o informativo 937. Está combinado? No mais, gente, é verdadeiramente chegado o momento de finalizar. E eu queria finalizar fazendo uma rápida partilha. Recentemente, eu tive contato com um aluno de jornada de concurso público que me dava um testemunho, que é um testemunho que é muito comum nesse universo concurseiro, né? Daquela situação de desânimo, de não estar tendo mais firmeza para estudar, de ter perdido o foco, ter perdido a disciplina, né? De já ter estudado um período, não ter conseguido a aprovação, e aí desanimou, tinha que dar encaminhamento na vida, já estava até encaminhando outras possibilidades. E conversando comigo, e aí eu partilhando algumas coisas com a pessoa que eu quero partilhar com todos vocês que aqui estão nesse momento. Prestem atenção. Primeiro, as coisas não acontecem na nossa vida, e isso não é o concurso, não, tudo, no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Deus é o Senhor do tempo. A gente não tem compreensão sobre o tempo de Deus, que nós somos finitos e Deus é infinito. A gente tem que compreender e aceitar isso, traz uma leveza muito grande. Nada acontece no tempo que a gente quer,
tudo no tempo de Deus. E Deus não nos dá aquilo que a gente pede, Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Se a gente pedir uma coisa que não vai ser bom para a gente, Deus não vai nos conceder. Se recorde que Sara, que Tobi, rezaram a Deus pedindo a morte, que não aguentavam mais o sofrimento das enfermidades que ele tinha. Tobi estava cego, já idoso, Sara não conseguia encontrar um marido, todo homem que ela se relacionava morria, ela se entendia amaldiçoada. E isso está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, lá no livro de Tobias, né? Que é inclusive o livro que tem o anjo Rafael. E eis que eles rezam pedindo a Deus que lhe dê a morte para libertar do sofrimento. E Deus ouve o pedido deles, e ao invés de mandar a morte que eles pediam, mandam a cura, mandam o anjo Rafael para curá-los. Rafael é o Deus que cura. A origem do nome Rafael é essa, o Deus que cura. Temos a oração da cura do anjo Rafael. Fica conosco, arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus. Afastai para longe todas as doenças do corpo, da alma, do espírito. Trazei-nos saúde, a plenitude da vida prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá, no livro de Tobias. Deus mandou a cura. Às vezes a gente está pedindo algo que não vai ser bom e Deus não nos concede aquilo que é bom no tempo dele. E a gente não tem, às vezes, a compreensão sobre o porquê que ainda não chegou. É porque não está no nosso tempo. Deus entende que tem um algo a mais, tem uma caminhada para acontecer. Aceite isso que vai lhe dar uma leveza. Segundo ponto. A preparação para o concurso exige realmente um tempo de maturação. Talvez você já esteja nesse tempo de maturação, está muito perto da sua aprovação, está faltando algo para chegar ao tempo de Deus. E de repente você já está pertinho e pensou em desistir pelas dificuldades da vida. Não faça isso. Tem um jeito que com certeza vai te impedir de conseguir o seu sonho, a sua aprovação. É você parar no meio do caminho. Você não pode parar. Você tem que seguir em frente. Essas tribulações, elas fazem parte. Todo concurseiro tem oscilação. Tem época que você está empolgado, está estudando, que não. Olha, estou impressionado como você está estudando. E aí tem aquelas épocas em que você perde o ritmo, isso faz parte. Deixa eu lhe dizer, você tem que ter a compreensão que o momento de angústia, de perda de foco, ele é natural, mas ele passa. Você tem que ir aos poucos reencontrando aquela disposição interior, e aí deixa eu lhe dar uma orientação, se apega a Deus. Pede a ajuda de Deus nessa caminhada. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente se fortalece de um jeito. A gente entende que tudo é passageiro. A gente entende que o sofrimento faz parte. Quem enfrentou o sofrimento maior, você ou Maria? Professor, qual foi o sofrimento de Maria? Ver o filho dela morrer diante dos olhos dela, pregado numa cruz sem ter feito nada de errado. Você aguentaria isso? Qual foi o sofrimento maior? O seu, o meu ou de Jesus? Que não fez nada. Qual foi o pecado dele? Amar? Amar todo mundo? Ensinar sobre o amor? E ser morto daquele jeito? Torturado como ele foi? O sofrimento, a dificuldade, a tribulação faz parte, né? A gente até costuma dizer, olha, o caminho da cruz é o caminho que leva à salvação. É no fogo que o ouro e a prata são tarimbados. Então compreenda que existe toda uma caminhada na qual virão as adversidades. Levanta esse ânimo. Se apega a Deus, que Ele conhece o caminho, porque Ele enfrentou o caminho da cruz. Ele enfrentou a cruz e Ele venceu a cruz. Ele pode lhe ajudar. Se apegue a Ele, que Ele vai lhe fortalecer. Você vai encontrar esse ânimo para seguir em frente na caminhada. E no que eu puder lhe ajudar, eu estou aqui à sua disposição. Bacana? Galera, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que vocês sigam firmes. Que vocês fiquem com Deus. Que vocês tomem posse da graça de Deus. Não deixem a graça passar. Valeu!